Hoje estamos discutindo a atuação do Ministério Público no combate e na prevenção ao bullying e à violência escolar. Neste bloco, as promotoras de justiça Ellen Cristine Correia Sanches e Priscila Linhares Albino respondem às perguntas do povo. Me chamo Sayomara, eu trabalho como promotora de vendas e maquiadora. E eu gostaria de saber o que é que o Ministério Público tem feito e vai fazer em relação ao assunto, que já está sendo bem claro, em relação à divulgação em mídias, escolas e outros centros educacionais, mas o que é que o Ministério Público vai fazer em relação a essas crianças que ainda sofrem essas agressões? Bom, nós, como eu disse antes, nós estamos trabalhando desde 2009 e também todo o ano de 2010 na prevenção, focamos nessa campanha trabalhar a prevenção nas escolas, na sociedade. O Ministério Público tem feito o seu trabalho normalmente, nós temos instruído os promotores, temos encaminhado materiais, artigos, subsídios para que eles possam fazer uma boa análise, com sensibilidade nas situações. E os adolescentes que praticarem o bullying, que nada mais é do que a prática reiterada de um ato infracional, quando ele é tipificado no Código Penal, ou nas leis especiais, ele tem tido encaminhamento normal, ele tem sido ouvido na delegacia de polícia, ele tem sido ouvido pelo Ministério Público, ele tem recebido medidas socioeducativas. Então, na verdade, o caminhar do Ministério Público tem sido o mesmo, vai ser, só que com mais subsídios. Nós temos trabalhado tanto na prevenção quanto na investigação, mas eu penso que o momento é muito mais de reflexão para que se rompa esse ciclo da violência e não de se buscar somente focar na punição, que seria, no caso, a responsabilização. A partir dessa campanha do Ministério Público, todos os promotores que atuam na área da infância, sob a orientação e a coordenação do Centro de Apoio, eles têm recebido, então, essa orientação no sentido de instaurar procedimentos investigativos para avaliar, no âmbito da sua comarca, da cidade, então, o que a rede municipal está fazendo. Existem equipes especializadas, interdisciplinares, para atender esses casos nas escolas, não existem profissionais da área de psicologia, pedagogia para orientar, campanhas de prevenção, orientação aos pais na escola e aos próprios alunos, no sentido que relatem ao seu professor, à sua professora, eventuais agressões que venham sofrendo em relação aos colegas. Então, além das redes municipais, a atuação junto à rede estadual de ensino também, para que se avalie o que está sendo proposto para os professores e para as direções de escolas, e também na rede particular. E a partir disso o Ministério Público pode avaliar em cada região quais são as medidas adequadas, dependendo da demanda, ou seja, em escolas que apresentam um índice maior, quais são as medidas de curto prazo e de médio prazo, construindo junto com a escola e com a família essa proposta de intervenção, seja boas práticas, como se tem visto em algumas escolas, círculos de paz, práticas restaurativas de mediação de conflitos entre alunos e outras medidas adequadas. Além, é claro, de exigir do poder público a garantia de atendimento a essas vítimas, as famílias, exigir das famílias, então, que cumpram o seu papel e a responsabilização dos agressores, como a doutora Priscila colocou. Ok, vamos então escutar mais uma pergunta. Meu nome é Douglas, eu sou gerente de AIB e gostaria de saber, quando há um caso concreto de bullying numa escola ou em algum outro local, qual é o tipo de interferência que o Ministério Público realiza? Aí é uma questão mais pontual, como é que seria o passo a passo? A partir, então, do relato, independente da forma como essa denúncia ou essa situação chega à promotoria, pelo conselho tutelar, pela escola, pela própria criança, muitas vezes, ou por seus pais, nas promotorias nós instauramos um procedimento investigativo, chamamos a escola para avaliar o contexto daquela situação, como vem acontecendo, por que vem acontecendo. Adotamos as medidas necessárias, no caso, ouvir as pessoas envolvidas, buscar as alternativas de mediação daquele conflito, garantir o atendimento a essa vítima e também garantir que esse fato não ocorra mais, atuar na perspectiva da prevenção, não só responsabilizar o agressor, mas garantir também que esse agressor possa ser avaliado nessa perspectiva de não voltar
a cometer aquele ato. Tratado, né, que ele também receba, porque nós temos muito olhar voltado para a vítima. Né? Nós acabamos sempre, a própria escola, e isso eu tenho diagnosticado, tenho constatado em vários lugares por onde eu tenho passado, que a preocupação é muito com a vítima, tratar a vítima, a pobrezinha, a coitadinha, quando na verdade nós temos um agressor que muitas vezes também é vítima de bullying. Ele também sofre esse tipo de agressão, ou até mesmo dentro da sua própria casa, ele também precisa ser atendido. Né? É preciso que se busque esse atendimento e esse encaminhamento também nessa constatação quando o promotor recebe essa demanda no seu gabinete. Ok. Mais uma pergunta, então. Meu nome é Carlos José, eu sou auxiliar de logística. Eu tenho uma irmã que ela foi agredida na sala de aula por um aluno e ela não pôde fazer nada por motivo de repente, ela ia ser expulsa da sala de aula e ela teve que passar por esse constrangimento e ficou por isso mesmo. Eu queria saber do Ministério Público o que pode ser feito para poder não acontecer mais isso na sala de aula. Bom, o relato dessa situação para o professor ou para a direção da escola ele é muito importante, né? E a direção adotar essas medidas ou a coordenação pedagógica da escola. Em havendo negligência, como parece o que houve nesse caso por parte da escola, cabe acionar tanto o Conselho Tutelar como o próprio Ministério Público para avaliar, inclusive, a razão dessa negligência, né? E a partir daí instaurar os procedimentos necessários para responsabilizar esse agressor, sem prejuízo de eventual reparação dos danos causados a essa vítima, numa perspectiva de indenização, como já vem acontecendo em alguns estados, mas que aí fica a cargo da própria família, né? E garantir, no caso, que essa vítima receba esse atendimento adequado. Ok. Vamos a uma próxima pergunta. Meu nome é Marise Borba da Silva, moro em Florianópolis, sou professora. O que eu gostaria de perguntar é se o Ministério Público pensa nas questões da educação em termos de como as pessoas são ensinadas. Por exemplo, os livros didáticos, os programas educativos, TV, rádio, de certa forma incute um ideal de homem perfeito. A própria escola acaba incutindo na criança e no jovem esse mesmo ideal, com que eles vão passar a cobrar isso de si mesmos e também da sociedade. Nós percebemos isso de forma geral, não só a criança, o adolescente, mas o adulto também passa por essa situação de ter que se enquadrar no modelo ideal. Se você não está no modelo ideal, então você é colocado de lado, você não serve para essa sociedade, é mais ou menos isso. E essas crianças estão crescendo, estão vendo, né, esses adolescentes estão vendo essa sociedade dessa forma, o que logicamente acaba criando situações de exclusão, situações difíceis de serem controladas dentro das escolas, até porque quando o professor vê o aluno ou a aluninha, como me foi relatado dia desses, de 4 anos, se organizando com as outras que viriam com as mesmas botinhas e deixando uma das coleguinhas de lado, não avisando para ela que ela viesse com aquela botinha, é uma situação de exclusão por inadequação à sociedade. É horrível? É absolutamente inadequado? É algo muito ruim? Sim, mas isso tudo faz parte desse ciclo de violência que nós precisamos romper, mas para isso é preciso envolvimento de toda a sociedade, principalmente da família, né? Que muitas vezes ela idealiza aquela sua criança, ela superprotege aquela sua criança, aquele seu adolescente, porque ele tem que ser o mais bonito, o mais bem vestido, ele tem que ter todos os brinquedos que a mídia está expondo nas propagandas, então ela dá a ele muitas vezes razões para que ele possa cobrar dos coleguinhas aquela mesma forma de ser e de agir. Ok. O programa Alcance vai fazer uma breve pausa e vai voltar em seguida. E no bloco final nós falaremos então sobre como e quando o cidadão, o pai, pode procurar um promotor de justiça para tentar resolver um caso de bullying ou de violência escolar.